Boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão inaugural do webinar Investimento da Diáspora, onde hoje e amanhã reúne representantes de diferentes áreas governativas e do empreendedorismo das comunidades portuguesas. Este é um evento de apresentação do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, uma iniciativa conjunta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Coesão Territorial. Para dar início à sessão, tomará a palavra o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Muito boa tarde a todos, Sra. Ministra da Coesão Territorial, é um prazer tê-la connosco, Senhoras Secretárias de Estado, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos a este seminário sobre o investidor da diáspora e o investimento da diáspora. Eu farei uma intervenção inicial com um objetivo muito simples, que é situar este Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora no conjunto da nossa política para as comunidades portuguesas, para a diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. Quando nós começamos por nos perguntar quantos são os portugueses espalhados pelo mundo, as respostas variam consoante o critério e a fonte que utilizamos. Mas qualquer que seja a resposta, qualquer que seja o critério, qualquer que seja a fonte, a realidade é sempre uma. São muitos, estão espalhados por todas as regiões do mundo, por praticamente todos os países que são Estados-membros das Nações Unidas. Portanto, nós temos registro de portugueses vivendo em mais de 180 países diferentes do mundo. E são pessoas de nacionalidade portuguesa, descendentes de portugueses, mas em qualquer caso com ligações profundas a Portugal e à cultura portuguesa. De facto, se o nosso critério for a definição técnica de migrante das Nações Unidas e a nossa fonte for a estimativa das Nações Unidas, então podemos dizer que há 2,3 milhões de portugueses vivendo no estrangeiro, que são imigrantes portugueses, no sentido em que vivem no estrangeiro há mais de um ano. Se o nosso critério for os titulares de cartão de cidadão português que residem no estrangeiro, então o valor sobe para mais de 3 milhões de pessoas. Porque os titulares de cartão de cidadão português que vivem no estrangeiro, isto é, aqueles que têm nacionalidade portuguesa, muitos deles já nasceram no estrangeiro. E, portanto, não são imigrantes no sentido técnico, no sentido em que não imigraram, porque nasceram no país em que vivem, mas fazem parte das comunidades portuguesas, isto é, daqueles que, nascidos ou não em Portugal, têm a nacionalidade portuguesa e vivem fora de Portugal. Mas se a estes que têm a nacionalidade portuguesa acrescentarmos aqueles que já não tendo a nacionalidade portuguesa, podem tê-la a qualquer momento por sua única decisão, porque são filhos ou netos de portugueses, o número de portugueses e luso-descendentes sobe até perto de 6 milhões. É muito superior a 5 milhões na nossa mais recente estimativa. O que quer dizer isto é que a variedade das relações de portuguesas ou descendentes de portugueses com Portugal é grande, porque a ligação pode estar no facto de terem nascido em Portugal e terem imigrado de forma permanente para outro país. A ligação pode estar no facto de, já não tendo nascido em Portugal, serem portugueses, detentores da nacionalidade portuguesa, ou a ligação pode estar no facto de terem ascendentes portugueses, com um grau de proximidade tal que a qualquer momento as pessoas, esses descendentes, podem obter a nacionalidade portuguesa. Mas em qualquer caso, insisto, estamos a falar de milhões de pessoas. E estamos a falar de milhões de pessoas em praticamente todos os países do mundo.
Ora, isto é uma força enorme de Portugal. É uma força, em primeiro lugar, cultural. É a força de termos uma diáspora que se revê nos valores fundamentais, nas características fundamentais da cultura portuguesa e se revê no património que materializa essa cultura. É, em segundo lugar, uma enorme força linguística, porque são milhões de pessoas que, um pouco por todo o mundo, falam português, difundem a língua portuguesa e afirmam a natureza internacional da língua portuguesa. São uma força institucional, política ou diplomática cada vez maior. Se nós olharmos para os resultados das últimas eleições norte-americanas, para além de tudo que nós sabemos, quem é o presidente eleito, quem é a vice-presidente eleita, as indecisões que ainda pairam sobre a composição do Senado, também notamos imediatamente que há 3 membros da Câmara dos Representantes que são luso-descendentes e depois há uma multiplicidade, muitas dezenas, mais de uma centena de portugueses ou luso-descendentes que foram eleitos para os diferentes níveis de representação política dos Estados Unidos, o nível federal, o nível estadual, câmaras de representantes, senados estaduais ou conselhos locais e municipalidades. Quando olhamos para a França, quando olhamos para o Luxemburgo, quando olhamos para a Bélgica, quando olhamos para o Reino Unido, quando olhamos para o Canadá, vemos crescer a influência social, a participação institucional das comunidades portuguesas e dos luso-descendentes e, evidentemente, isso é uma força institucional, uma força político-diplomática muito importante para o nosso país. Mas, e esse é o ponto a que eu queria chegar, é também uma enorme força económica. Sempre foi a imigração portuguesa, sempre foi uma enorme força económica de Portugal. Foi, sobretudo, ao nível das economias locais, foi, sobretudo, ao nível do território, foi, sobretudo, ao nível das diferentes regiões do país. Em primeiro lugar, com o fenómeno das remessas, em segundo lugar, com o fenómeno dos investimentos, que muitas vezes no retorno, os imigrantes que vinham do Brasil no século XIX ou no século XX de França ou da Alemanha, os investimentos que, retornados ao nosso país, faziam nas suas localidades de origem ou em localidades próximas, através do facto de os imigrantes serem um dos principais motores de organização da poupança nacional, que de um país que é consabidamente carente em matéria de taxa de poupança e, portanto, para o qual haver geradores de poupança líquida é um elemento muito importante de estímulo económico e são também um recurso essencial, os imigrantes e as comunidades, por causa do seu contributo para as economias dos países de acolhimento, por causa da sua ligação enquanto quadros profissionais a Portugal e também por causa da sua qualidade de investidores em Portugal. Investidores em Portugal, no regresso depois da sua vida ativa, no típico movimento de regresso da imigração tradicional portuguesa concluída a vida ativa, muitos regressaram aos seus locais de origem e aí procederam a melhorias no seu património imobiliário, à abertura de pequenos negócios e pequenos serviços, à revitalização da economia local. Muitas vezes é um investimento enquanto estão no estrangeiro, como investidoras, e outras vezes é um investimento em movimentos de regresso, quando novas oportunidades no mercado de emprego ou na economia portuguesa justificam movimentos de regresso mesmo durante a vida ativa. Ora, o nosso objetivo foi o objetivo de, através de uma política pública coerente, organizada em colaboração estreita com o Ministério da Coesão Territorial, facilitar e incrementar este movimento de participação das comunidades da diáspora portuguesa na nossa economia através do investimento. Facilitando o investimento, tornando mais fácil
a informação, tornando mais fácil o acesso a medidas de apoio e também tornando mais conhecido o investimento que já se faz, os seus resultados, os seus exemplos e, portanto, a prova prática da sua execuibilidade e dos seus benefícios. Portanto, neste quadro geral de valorização dessa grande força do país, que são as suas comunidades no estrangeiro, que se inscreve esta dimensão particular, que exige uma política pública direcionada e bem calibrada, que é a participação das comunidades através do investimento no desenvolvimento económico português, num desenvolvimento territorialmente equilibrado e assente em base local. Por isso mesmo foi absolutamente essencial para a materialização desta política pública a participação e o protagonismo do Ministério da Coesão Territorial. Muito obrigado. Vai usar da palavra a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Muito obrigada, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a quem cumprimento de forma muito especial e amiga, anfitrião desta iniciativa, mas, sobretudo, pela forma como envolveu um novo Ministério deste Governo na promoção do investimento da diáspora e pela forma como conseguimos também envolver outros ministérios neste programa de apoio ao investimento da diáspora, que de facto tem como líder o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas consegue integrar várias áreas do Governo, nomeadamente uma área nova que tem como preocupação a coesão territorial e que tem ao seu dispor um conjunto de instrumentos financeiros que decidimos dedicar aos investidores da diáspora, precisamente por esta importância vital que o Sr. Ministro acabou de referir. Queria também alargar os meus cumprimentos a todos os presentes nesta sala, que é uma sala virtual, é uma sala que ultrapassa as paredes deste palácio. Queria cumprimentar a equipa da Sra. Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas e da Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior e as suas equipas, que têm trabalhado de forma muito afincada neste programa e nas suas concretizações, e queria, e estou certa de que as sessões que temos pela frente, hoje e amanhã, como já foi anunciado, vão ser esclarecedoras para os nossos imigrantes, lusodescendentes, para os portugueses que também nos estão a ouvir e que os nossos portugueses, dentro e fora de fronteiras, sejam cada vez mais amigos do nosso país e que percebam o carinho e a importância que lhes dedicamos neste programa. O Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora foi criado a pensar nas comunidades, como já se referiu, e foi criado sabendo que o caminho da diáspora não é um caminho de sentido único, enquanto liga aos portugueses que estão fora do seu país, constitui uma valiosíssima rede de contactos para que Portugal também possa levar bens e serviços para todo o mundo. E, portanto, tem este duplo objetivo, ajudar ao regresso e à fixação de pessoas e empresas, como o Sr. Ministro já referiu, e do lado da coesão territorial temos de facto a prioridade em relação ao interior do país e reforçar a internacionalização dos nossos produtos e serviços através da extraordinária rede da diáspora. Como o Sr. Ministro diz, considerando num contexto mais largo, chega a quase 6 milhões de elementos da diáspora portuguesa. As comunidades portuguesas são o nosso melhor cartão de visita lá fora, como nos disse o Sr. Ministro, e se me permite, enquanto chefe da diplomacia, são também os nossos embaixadores. E, em primeiro lugar, porque têm orgulho nas suas raízes, nas suas tradições e costumes, e nunca se esquecem de onde vieram, nem nunca deixam de acompanhar o que por cá se passa. Depois, porque levam sempre o país no coração e sonham sempre regressar, como acontece muitas das vezes em final de uma vida ativa. Deixem-me falar-vos um pouco de algumas das iniciativas que já criámos em conjunto no âmbito deste Programa Nacional de Apoio ao Investidor da Diáspora. Vou prestar aqui contas de algumas das iniciativas que fizemos e que para nós são também uma boa experiência para consolidarmos no próximo quadro comunitário
que está aí à porta e espero que em breve o Sr. Ministro, que agora vai andar aqui numa roda viva com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, certamente nos trará muitas e boas novidades e, portanto, eu diria que a Ministra da Coesão Territorial não poderia andar de braço dado com o melhor ministro do que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Porque nada se faz com recursos e desde que esses recursos, de facto, criem os incentivos adequados. Isto é que é transformar e levar a política e entregá-la ao território. Estava também a dizer, vou dar alguns exemplos de iniciativas que criámos no âmbito deste programa, portanto eu não estou a falar de intenções, estou a falar já de concretizações e que fizemos em conjunto. Nomeadamente para a criação do emprego no âmbito de uma medida que chamamos mais coeso, porque tem a ver com a coesão, mais coeso emprego, essa medida apoia a criação direta de postos de trabalho e apoia também a constituição do próprio negócio. E esta medida paga com fundos comunitários integralmente os salários dos trabalhadores, a segurança social a cargo do empregador ou a segurança social que o empresário em nome individual tem que pagar e ainda um valor de 40% para ajudar à liquidez nestes tempos onde ela é importante. Uma espécie de injeção de liquidez à tesouraria das empresas. Estes apoios fazem-se durante 3 anos, a fundo perdido. E devo dizer-vos que lançámos esta medida um bocadinho a medo, já em pleno período de pandemia. Nós lançámos esta medida no final de julho e lançámos a medida com um orçamento de 90 milhões de euros. Tivemos uma procura extraordinária, tivemos uma procura que prefaz os 500 milhões de euros. Esperemos que a quantidade, de facto, também corresponda à qualidade. Mas quero falar-vos que nesta medida nós sinalizamos uma dotação para os investidores da diáspora e, portanto, tivemos nesta medida mais de 140 candidaturas que prefazem uma intenção de investimento de 18 milhões de euros e que, a serem todas aprovadas, implica uma criação de mais de 300 postos de trabalho por investidores da diáspora, por pessoas que regressam ao nosso país. E também temos, porque nós também verificamos que muitas das pessoas da segunda geração, da terceira geração, são pessoas altamente qualificadas, nós temos uma medida de apoio muito atrativa que chamamos apoio à contratação de recursos humanos qualificados. Se for uma empresa, nós apoiamos metade de um valor máximo de referência, que é superior a 3 mil euros se estivermos a falar de um doutorado. Portanto, nós estamos a falar de valores que dignificam o mérito e o trabalho qualificado. Mas se for, por exemplo, uma instituição de ensino superior, um politécnico, um centro tecnológico, este apoio já é 85% a fundo perdido. E, portanto, estamos a falar aqui um apoio absolutamente fundamental. É promover o emprego e o emprego qualificado. Depois temos apoios ao investimento. Foi criada pelo Gabinete do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a figura do investidor da diáspora e o investidor da diáspora tem, a partir do momento em que foi criado, tem um acesso privilegiado a certas medidas que temos de apoio ao investimento. Nessas medidas nós dedicamos orçamentos ao investidor da diáspora e, portanto, nas medidas de apoio ao investimento dedicadas só para os territórios do interior, nós dedicamos 1/3 desses valores para o investidor da diáspora. Vou-vos dar só alguns exemplos da excelente procura que tivemos. Recebemos mais de 2.500 candidaturas. Estamos a falar de projetos de investimento de investidores que desejam aumentar as empresas que têm, criar uma empresa na indústria, no turismo, no agroalimentar, áreas muito importantes no nosso interior. E as intenções de investimento são muito, muito elevadas. No interior
destas 2.500 candidaturas, 600 candidaturas são no interior e, portanto, se as aprovássemos todas, nós iríamos apoiar um investimento de mais de 1.500 milhões de euros e centenas, se não milhares de postos de trabalho criados. E devo dizer que uma parte significativa desta procura é investimento da diáspora. Isto tem-nos feito refletir e já decidimos, Sr. Ministro, e penso que nos acompanhará nesta decisão, que no próximo quadro comunitário vale a pena ter medidas exclusivamente dedicadas para o investimento, para apoiar o investimento da diáspora. Isto é, para que um aviso de concurso em que os investidores da diáspora saibam que aquela medida é para eles e, portanto, divulgamos-la e sabemos que seja qual for a dotação que está, ou o valor que está a concurso, ela destina-se única e exclusivamente aos investidores da diáspora. Isto porque coesão territorial significa tratar diferente o que é diferente e, portanto, parece-nos que nós temos que ter medidas específicas àquilo que é o perfil do nosso investidor da diáspora, que tem um determinado perfil que é diferente de outro investimento, por exemplo, que muitas das vezes grupos internacionais fazem no nosso país e que convém acompanhar essas especificidades deste investimento. Queria também dar-vos nota de que uma das medidas mais emblemáticas, criadas, aliás, pelo gabinete do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é o programa Regressar. É um programa que ajuda ao regresso de todos os que em algum momento da vida se viram forçados a partir e hoje querem regressar. Precisamos de todos para resolver. Nós temos um problema em Portugal, que agora, com a pandemia, temos desemprego, mas esperamos que rapidamente retomemos o ciclo positivo em que estávamos. Nós, antes da pandemia, estávamos com um gravíssimo problema de falta de mão de obra. Nós não tínhamos mão de obra para alimentar todo o investimento que tínhamos e, portanto, estas pessoas que vêm da diáspora e cujas estatísticas nos dizem que são pessoas na casa dos 30 anos, mais de metade são licenciados. Portanto, temos aqui grupos que estão em idade de constituir família, nós precisamos de aumentar também a população destes territórios, população que está cada vez mais envelhecida, e estamos a falar de trabalhadores que têm, mais de metade têm licenciatura. Nós já apoiamos, o valor do apoio é um valor que é significativo, se for para regressar ao país é de 7.000 euros, se for para regressar ao território do interior o apoio é de 7.600 euros, mas tem uma medida de benefício fiscal. Tem que me contar o segredo, Sr. Ministro, porque é muito raro nós conseguirmos convencer as finanças e, portanto, é uma medida extraordinária. Ou seja, um jovem ou uma pessoa que regresse e que venha trabalhar e que pode ter um apoio de 7.600 euros se for para um território do interior, se vier para outro território que não seja do interior, tem um apoio de 7.000 euros que é pago à família e depois, durante 5 anos, paga metade do IRS que pagaria normalmente. Diria que é uma medida muito interessante e muito completa. Os últimos dados que temos são muito interessantes. O programa Regressar já apoiou o regresso de 2.500 pessoas e, portanto, já investimos nesta medida cerca de 5 milhões de euros. E estamos disponíveis, como já foi transmitido, aliás, há alguns dias, a continuar a investir nesta medida que se tem revelado muito, muito positiva. Temos também, dentro do nosso programa, uma medida que é estudar e investir em Portugal, isto é, os imigrantes ou lusodescendentes têm reservadas vagas específicas nos estabelecimentos de ensino superior em Portugal. Graças a esta medida, só este ano foram admitidos mais de 550 estudantes vindos das comunidades portuguesas e estamos num ano atípico em que a pandemia condicionou muito a mobilidade.
Temos quentinho, saído do forno, um guia de apoio ao investimento da diáspora, que vai ser apresentado amanhã pela Sra. Secretária de Estado da Valorização do Interior. Ou seja, a ideia aqui foi resumir num único documento toda a informação que é essencial e útil para que a diáspora interessada em investir em Portugal tenha, em linguagem simples, entendível, perceba as medidas de apoio a que se podem candidatar e medidas que iremos garantidamente continuar a lançar no futuro e robustecer ainda mais, como já disse há pouco, porque a experiência, quando lançamos uma medida e temos uma procura excepcional como aquela que temos, isto só significa uma coisa, é que a medida é boa e corresponde às necessidades de quem a procura. Ora, se a medida é boa, se temos recursos, se vamos ter recursos, aquilo que temos que fazer é continuar e consolidar numa medida que teve uma procura tão extraordinária. Queria também dizer-vos algo muito importante e que em política é muito importante. Nós sabemos que o impacto positivo que podem ter para todo o país estas medidas, cada uma considerada per si, pode não ser relevante, mas quando conjugadas, e então se tivermos em conta, é uma medida de apoio à contratação, conjugada com uma medida de apoio ao emprego, ao investimento, conjugada com uma medida de apoio à mobilidade. E até temos medidas de apoio à mobilidade para quem tenha vindo, por exemplo, para Lisboa e para o Porto, e depois se queira deslocar para o interior. Também temos uma medida que chama de trabalhar no interior, que pode ir até 4.800 por família. Portanto, apoio à mobilidade, apoio à contratação, apoio ao investimento, apoio às parcerias entre empresas, apoio às parcerias entre empresas e os politécnicos e as universidades que são tão importantes. Conjugadas a estas medidas, têm impacto nas economias locais e mobilizam os atores das regiões. Até porque o nosso país, e quem pensa o nosso país há 10 anos atrás, teve uma grande transformação. Hoje as nossas vilas e cidades têm uma excelente qualidade de vida. Aliás, isso é destacado em todos os estudos internacionais, a qualidade de vida que temos no nosso país, mas em especial nos territórios do interior. E só quem anda muito distraído é que acha que não há bons centros de saúde nos nossos territórios do interior. Só quem anda muito distraído é que diz que não há boas escolas. Pelo contrário, a qualidade de vida nos nossos territórios do interior é excelente. E basta falar com aqueles que fizeram a opção de ir viver para estes locais, de ir viver e trabalhar e constituir família. E, portanto, Sr. Ministro, queridos amigos que nos assistem à distância, e para terminar, o que este programa de apoio ao investimento da diáspora oferece é uma estratégia integrada que cruza apoios para potenciar desde o investimento, a contratação e a mobilidade. Todas estas medidas em conjunto, porque, como disse, se uma delas não é certamente suficiente, mas em conjunto fazem diferença e mostram o nosso empenho, o empenho do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o empenho desta Ministra e de todas as outras áreas do Governo em tornar o nosso país mais atrativo para o investimento e em valorizar os nossos portugueses no mundo, os lusodescendentes e em valorizar cada vez mais a nossa diáspora. Sr. Ministro, muito obrigada por... primeiro dos meus primeiros momentos políticos, nos ter desafiado, desassossegado para este programa que procuraremos dignificar todos os dias e ser cada vez mais ambiciosos. E àqueles que nos procuram, muito obrigada e desejo 2 bons dias de trabalho. Obrigada. Agradecendo uma vez mais a vossa presença, daremos início às sessões temáticas com o primeiro painel, oportunidades e redes.